Graça e paz. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a ira, a procrastinação, a codependência. Meu nome é Vera. Eu sou a caçula entre 3 irmãos. Fui muito desejada pela minha mãe. Já o meu pai, segundo a minha mãe, dizia que 2 filhos era o suficiente. Por isso, ela, sem ele saber, parou de tomar remédios e ficou grávida de mim. Minha mãe diz que quando eu nasci, fui muito amada por eles. Quando eu estava com apenas 5 meses, meu pai faleceu num acidente de caminhão. Minha mãe começou a trabalhar e me deixou morando com minha tia no Paraná e em seguida se mudou para São Paulo. Minha tia dizia que quando eu era criança sempre fui muito doente. Tive várias crises de bronquite e fiquei internada por várias vezes por esse motivo. Quando eu tinha uns 6 anos de idade, eu sofri abuso por parte de uma prima de uns 17 anos, mais ou menos. Ela vinha passear na minha casa, na casa da minha tia, e fazia questão de dormir comigo. Me fazia carícias inadequadas, beijava e me tocava nas partes íntimas. E me ameaçava dizendo: se você contar para alguém, digo que é mentira, e não vão acreditar em você. Sentia medo e vergonha e não sabia como agir. E isso aconteceu por diversas vezes. Um certo dia, ela também se mudou para São Paulo, e para o meu alívio, os abusos cessaram. Na casa da minha tia, eu era amada e vivia feliz, apesar de ter uma vida regrada, de poucas regalias e com algumas dificuldades financeiras. Tínhamos pouco, mas éramos felizes. Minha tia sempre foi muito enérgica e nunca foi de demonstrar muito amor. Quando ia corrigir eu e minhas primas por algo que tínhamos feito de errado, sempre batia em todas. Não importava qual tinha feito a arte ou algo errado, todas apanhávamos de vara. Ia bem na escola, nunca repeti de ano. Era estudiosa, pois queria sempre mostrar que eu era aplicada nos estudos e não tirava notas vermelhas. Muitas vezes, não sentia-me pertencer àquela família, mesmo com todo o amor que tinham por mim. Tinha o hábito de roer as unhas. Lembro que meu tio me prometia várias vezes e até dinheiro se eu parasse de roer as unhas, pois roía tanto que até sangrava, mas não tinha nada que me fizesse parar. Aos 13 anos, um outro tio meu que morava aqui em São Paulo foi nos visitar e, a pedido da minha mãe, me trouxe para São Paulo para visitá-la. Porém, ela não permitiu que eu retornasse mais para o Paraná, onde eu morava com a minha tia. Isso me deixou muito triste e revoltada, pois eu não queria morar aqui. Então, decidi que iria arrumar um trabalho para conseguir dinheiro e voltar para a casa da minha tia. Aos 14 anos, consegui meu primeiro emprego em São Caetano do Sul. E na bilheteria do trem, indo para o trabalho em São Caetano, trabalhava um rapaz e desenvolvemos um relacionamento de bom dia, boa tarde. Até que um dia, ele quis me conhecer melhor e marcamos um encontro na estação de trem de Ribeirão. Era um domingo, nos encontramos e conversamos. Descobri que ele tinha 20 anos. E estávamos caminhando e, ao passar por um terreno baldio, ele me empurrou para dentro deste terreno e me estuprou. O resultado daquele estupro, além do trauma, eu engravidei. E por causa do medo e da vergonha, eu não contei nada a ninguém. Esse silêncio, no momento em que eu mais precisava de apoio, me adoeceu o corpo e a alma. Minha mãe descobriu a gravidez quando eu estava por volta do 3º mês de gestação. E quis saber quem era o pai, para me forçar a casar. Eu disse apenas que não valeria a pena. Ele não era meu namorado. Porém, ela insistiu, e que se eu estava grávida, ele teria que assumir a criança e se casar comigo. De tanto ela insistir, a contragosto, marquei o encontro com ele para falar da gravidez e das intenções da minha mãe em relação a casamento. Porém, no dia marcado, ele apareceu abraçado com uma moça que parecia ser sua namorada. Eu simplesmente dei meia volta e fui embora. Na segunda-feira, na estação de trem em São Caetano, ele me abordou, querendo saber o que eu queria falar.
e insistiu tanto que eu acabei contando. Resumindo, ele foi até a minha casa, conversou com a minha mãe e eles combinaram sobre o casamento. Me casei quando já estava no 7º para o 8º mês de gestação, devido a vários outros problemas com relação à família dele e o pai dele, que eles não se falavam. Para toda noiva, este é o dia mais feliz de suas vidas, mas para mim não. Foi o pior dia que me aconteceu. Ele disse sim, mas eu não conseguia dizer uma palavra sequer. A juíza de paz teve que me perguntar 3 vezes para eu conseguir responder que aceitaria me casar, pois minha vontade era sair correndo dali e sumir da presença de todos daquela situação. No cartório eu estava sozinha, me sentia sozinha. Não tinha ninguém da minha família ali comigo, a não ser um casal de tios meus que minha mãe chamou para serem meus padrinhos, e o irmão daquela prima que me abusou quando eu era criança. Parecia um pesadelo tudo aquilo. Desse caos, apenas 21 dias após o casamento, nasceu minha filha. A melhor coisa que poderia me acontecer. Nasceu prematura, com 8 meses. Ficou na incubadora, tão pequenininha, um serzinho indefeso que eu teria que proteger. Agora, com 15 anos, uma menina que acabou de ter um bebê e fez uma cesariana, que chegou na casa de sua mãe para passar uns dias cheias de dor, medo e dúvidas, é estuprada novamente. Tive uma grande hemorragia, mas uma vez mantive silêncio. Não disse nada para minha mãe, e a hemorragia cessou, creio que foi a misericórdia de Deus. Ele não respeitou a dieta, e depois de 4 meses já estava grávida novamente do meu 2º filho, que também nasceu prematuro. 7 meses de gestação, muito abaixo do peso. Eu tive alta, mas ele ficou internado várias semanas no hospital. Quando ele teve alta, ainda era tão pequenininho que dava até medo de segurá-lo no colo. Nesse momento, com apenas 16 anos e 2 filhos, tento viver uma vida normal, apesar dos estupros constantes, ameaças e maus tratos comigo e com as crianças. Como fui criada por minha tia e ela sempre foi católica, quero batizar meus filhos, mas ele não deixa. E diz que quando eles crescerem, irão fazer isso se quiserem. Não entendo o que ele diz. Então, ele me conta que a mãe dele era cristã e que ele me levaria numa igreja. E ele me levou numa igreja assembleia perto da minha casa e eu ouço a palavra de Deus e sou impactada e aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Ele me repreende e não me deixa continuar indo à igreja. Quando meu filho caçula fez 6 anos, eu já não suportava mais e mais uma vez pediu o divórcio. A resposta dele foi a pior que eu imaginava. Uma noite inteira de abusos, com muita, muita crueldade e com uma faca embaixo do travesseiro. E um aviso de que, no dia seguinte, eu deveria ir embora e deixar as crianças, pois se ele chegasse e me encontrasse em casa, me mataria. Na manhã seguinte, me enchi de coragem, peguei as crianças e fui para a casa do meu irmão e ele me ajudou. Agora, com 23 anos, 2 filhos, cheias de traumas e dores, porém estávamos livres dos maus tratos. Já estava trabalhando e tentando me reerguer. Acabei fazendo muitas escolhas erradas por conta das minhas dores e mágoas. Assumo minha responsabilidade por isso e decido mudar através da ação de Jesus na minha vida. Esse é um testemunho que trarei em outra oportunidade. Em 1999, me reconcilio com Jesus e desde então minha vida tem outra jornada, um processo de cura, restauração e transformação. Neste momento, admito que preciso de alguém para me ajudar, para que essa cura aconteça em minha vida. Uma delas, a primeira, eu diria, foi a Aiko, com quem me abri realmente pela primeira vez. Ela me emprestou um livro que se chama Vítima, Sobrevivente e Vencedor, da Deborah Corfield. Um livro de 220 páginas que eu li em menos de uma semana, pois nele estava escrito todo tipo de abuso que eu sofri. E quando fui devolver o livro para a Aiko, eu consegui desabafar e ela foi então a minha primeira confidente. E a partir daí, e segundo ela, depois de ter ouvido muitas outras mulheres, ela criou um grupo de mulheres que sofreram abuso. Nos reunimos no escritório dela e essas reuniões me ajudaram muito.
Comecei a fazer tratamento psicológico e psiquiátrico, que também é muito importante nesses casos, pois o tratamento precisa ser completo. E para finalizar, a missionária Sandra Gianni e seu esposo Moisés foram fundamentais no processo de cura em minha vida. A Sandra, em especial, que foi minha confidente no ciclo passado, me ajudou, me ouvindo e orando por mim. Hoje sou casada com Jair, homem íntegro, com um coração enorme e que sempre me ajudou e ajuda muito, me entende e me apoia. Está sempre comigo e em todas as situações. Ora por mim e comigo, ama meus filhos e a mim, me respeita e me dá segurança. Conheci o 30 Semanas aqui na igreja, na apresentação que o pastor Cláudio Lopes fez quando a igreja era na Rua Capitão José Galo. E agora finalizei o meu terceiro ciclo em 2023 e pude tratar, observar e reconhecer que ainda tenho muitas áreas a serem tratadas em minha vida, mas estou vencendo cada uma delas com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 16, 18. Obrigada pelo silêncio de vocês.